Olá, meus caros alunos! Estamos mais uma vez aqui com nossas videoaulas, hoje fazendo uma breve explicação a respeito de análise de circuitos, exercícios envolvendo potência. Eu separei aqui 3 exercícios da FUVEST, então nós daremos aí uma ênfase à análise dos circuitos que geralmente a FUVEST pede em primeira fase, que não é muito diferente do que a Unicamp pede, a Unesp ou mesmo o Enem. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, turma, é que a corrente elétrica ela é um movimento ordenado de cargas elétricas, exatamente. E ela, através desse desenho aqui, estou tentando explicar para você, mostrando para você aqui, que ela se dá com um movimento de elétrons, tá bom, gente? São os elétrons que movimentam. Não acha que o movimento ela é de todos os átomos, né? Não, não, os átomos estão lá. São os elétrons que são compartilhados, dando origem, então, ao que a gente chama de corrente elétrica, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da resistência elétrica. E o que é a resistência elétrica? Que na maioria dos exercícios vai aparecer com esse título aqui, ó, resistor. Ele é todo elemento no circuito, pessoal, que de uma certa forma vai converter essa energia em calor, tá? Essa basicamente é a função dele. Este efeito nós chamamos então de efeito Joule, tá legal? O efeito Joule é o efeito no qual a gente tem aí a transformação da corrente elétrica na forma do quê? Na forma de calor, tá bom? Muito bem. Aqui eu represento para vocês de uma maneira bem simbólica, bem legal, né? Dá para você perceber, né, que nós temos aqui a energia elétrica, pessoal, sendo convertida em calor, tá bom? Então, esse aqui é o tal chamado efeito Joule. Não pode esquecer, porque ele é cobrado, inclusive, na teoria, tá bom? Muito bem. Toda, quais são os símbolos do resistor? Gente, tem dois que podem aparecer, tá? Ou nós vamos ter aqui a famosa minhoquinha, né, cobrinha, qualquer coisa do tipo aqui, ou nós vamos ter o símbolo da própria ABNT, que é o retângulo, é o símbolo oficial, tá? É este símbolo aqui que, na verdade, a gente tem aí, pessoal, dentro das plantas elétricas, tá bom? Ou seja, é o símbolo oficial mesmo da resistência elétrica. Muito bem, e quando eu vou procurar na vida prática, por exemplo, eu quero comprar ou ver um resistor, como que esse resistor aparece? Turma, ele vai aparecer nessas maneiras aqui, nessas formas aqui, tá bom? O que está variando de um para o outro é apenas a potência dele, tá? Ou seja, claro que um resistor que vai dissipar uma quantidade muito grande de corrente, ele tem que ser maior na sua confecção, certo? Mas basicamente ele é feito aí de carvão ativado, tá? E a gente tem os resistores também que são variáveis. Eu não vou entrar nesse tocante aqui. Lembra um pouquinho do acelerador daqueles antigos jogos de autorama, né? Muito bem, Todai, o que é importante na análise de circuitos? Gente, a lei mais importante na análise de circuitos, né, é aquela lei que vai fazer a relação entre a resistência, a corrente e a tensão elétrica, ela mesma. Nós estamos falando do famoso triângulo de Ohms, ou o triângulo do U-que-ri. Por que que eu brinco do triângulo do U-que-ri, né? Ou o triângulo do IR, tanto faz aqui, né? O triângulo do IR, o IR ou o que tanto faz. Gente, porque você isola o U aqui em cima, né? E aí você põe a corrente e a resistência. Se você quer descobrir o valor de U, você tampa aqui o valor de U e faz I vezes R. Se você quiser descobrir o valor de I, você tampa o I e faz U sobre R. E finalmente, se você quer descobrir o valor de R, você faz U sobre I. Facinho, né? Desse jeito fica tranquilo. É o U que ri que a gente chama aí, ou o UIRI. Muito bem, e o que é cada um deles? Ora, gente, o U significa o quê? A tensão, a diferença de potencial que é dada em volts. A corrente elétrica é representada pela letra I, né? Mas a gente calcula ela em ampere, que é coulombs por segundo. E finalmente o resistor, a resistência elétrica, que a gente chama ela aqui, né, pessoal? A gente acaba calculando ela pela letrinha ohms, tá? Então é uma relação entre volts, ampere e ohms. Isso é a relação da primeira lei de Ohm. Pode ser escrito em gráfico, Todai? Pode sim. Graficamente, nós temos aqui, né, pessoal, um gráfico de tensão por corrente, lembrando que essa resistência ela é ômica, ela é constante. Se você usar a tangente,
né, desse ângulo θ, você pode fazer cateto oposto sobre adjacente, ou seja, você pode fazer o URI. O URI nada mais é do que a tangente da reta que representa o valor de R, tá? Então, esta reta aqui, turminha, ó, esta reta aqui, ela vai representar o valor de R, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui com a caneta para você melhor observar aqui. Ó. Isso, esse aqui é o valor de R. Tá bom? E aqui nós temos, então, o U e o I. Muito bem, Todai, esses daí são chamados resistores ômicos? Isso mesmo, galera. Quando essa resistência é constante, ela é chamada então de ômica. Então, se o exercício fala, dada uma resistência ômica, né, o que significa esse resistência ômica ou ômicos, né? Significa que elas são constantes, tá bom? Mas eu tenho as não constantes também? Tenho sim. Vamos ver na próxima tela. Então, gente, essas resistências que não são constantes, tá? Elas variam o seu valor com a temperatura, geralmente, tá? E esse tipo de resistor, a gente fala que ele é não ômico. Então, traduzindo, se essa curva aqui for uma reta, pessoal, a gente fala que é ômico. Se for uma meia parábola, né? A gente vai falar então que ela é não ômica, tá bom? Então, toma bastante cuidado aqui, ó, com a palavrinha não ômico. Significa que ele não obedece uma função crescente, tá? Ele vai variar o valor da resistência geralmente com o valor da temperatura, tá bom? Muito bem. Aí tem uma segunda lei de Ohm? Tem sim. George Simon Ohm, pessoal, ele fez uma lei para calcular somente o valor das resistências, tá? Esta lei ficou muito famosa, né, pessoal? Que é a famosa lei da Rho-LA, né? Famosa segunda lei de Ohms, no qual ele diz então que a resistência de um fio, ela depende do quê? Da resistividade do material, tá legal? O que é resistividade, Todai? É o tipo de material, por exemplo, você tem resistividade do cobre, do alumínio, do bronze, cada metal tem uma resistividade diferente, tá bom, gente? Depois nós temos aqui o L, que representa o quê? O comprimento do fio, tá bom? O tamanho dele. E depois, finalmente, nós temos a área da secção transversal. O que eu queria chamar a tua atenção? Eu queria chamar a sua atenção, turma, que tanto a resistividade, o tipo de material, quanto o comprimento, eles são diretamente proporcionais à resistência. Então, quanto maior a resistência, maior o comprimento, maior vai ser a resistividade também, né? Agora, se eu aumentar a área de secção transversal de um fio, eu diminuo a resistência. Então, a área é o único que é inversamente o quê? Proporcional. Então, um pouquinho de cuidado com a área, pessoal, porque ela está no andar de baixo. Então, se a área aumenta, a resistência cai e vice-versa. Significa que o fio que tiver uma bitola mais grossa, pessoal, ele conduz mais corrente. Tá bom? Daí, finalmente, a aula de hoje você falou que ia falar também de potência. Sim, galera, a aula de hoje ela termina na teoria aqui com a potência. A potência ela é uma relação entre a energia e o tempo, tá? Basicamente, é isso que a gente faz para calcular a conta de luz, por exemplo. A energia é a famosa PET, né? É a potência vezes o tempo de uso. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito desse cálculo. E também pode ser calculada a potência de uma outra forma. Como, Todai? Pelo famoso pio ou pui. Faz, né? O pessoal conhece mais como pio, tá bom? Essa aqui também é uma maneira que a gente usa para calcular a potência, né? A famosa fórmula do pio. Sim, se você pegar a corrente e multiplicar pela tensão, você tem a potência elétrica também. Todai, como é que eu faço para calcular as potências dissipadas por resistores? É fácil, turma. É só você pegar o pio ou pui e substituir dentro do URI, da primeira lei de Ohm. Então, quando você não tem tensão, você coloca R vezes I. Então, fica RI vezes I, o que vai te dar o PIR. Exatamente, galera. Vai te dar aqui o PIR. Agora, tudo aí, se eu não tiver corrente, se você não tiver corrente pela lei de Ohms, corrente é U sobre R. Então, você vai ter U ao quadrado sobre R, que é o que a gente brinca e chama de PUR. Tá bom? Então, aí nós temos os três passarinhos, né, pessoal? O passarinho aqui paulista, que é o piu, piu, né? Aí nós temos o mineiro, que é o pir, e nós temos o passarinho caipira de São Paulo, que é o pur, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tem o pir, o pur e tem o quê? O pio, ok? Professor, eu não entendo quando que eu devo usar cada uma delas. É muito simples, turma, muito simples. Se você tem tensão e corrente, usa o pio.
Se você quer calcular a potência dissipada em um resistor e você só tem a corrente, use o PIR. E, finalmente, se você quer calcular a potência dissipada, mas você só tem tensão, use o PUR, ok? Só não esquece que o PIR é uma multiplicação e o PUR é uma divisão, por favor, não esqueça disso. Finalmente, pessoal, nós temos aqui as unidades, né? É claro que a unidade é importante. No sistema internacional, a unidade de potência é o watts, sem dúvida nenhuma, né? Então, você está usando tensão em volts vezes corrente em ampere, você vai ter uma unidade watts, tá? Agora, na prática, na conta de luz, como eu havia falado para vocês, a gente não usa o watts, a gente usa o kilowatts, tá legal? A conversão de 1 quilowatts, né, pessoal, seriam 1000 watts, né? É só você colocar um K na frente, o K é 1000, tá? Então, 1 quilowatts é você colocar 1000 watts, simples assim. Em notação científica, pessoal, a gente pode colocar 1 vezes 10 a terceira. Então, simples, né? O quilowatts e o watts é bem simples de você fazer a conversão. Basta você trocar o prefixo K, que é quilo, por 1000. E, gente, para encerrar, eu queria apenas deixar para vocês uma tabela que eu recomendo que você assista ao nosso vídeo a respeito de quadro de distribuição de energia, onde a gente coloca lá as várias bitolas de fio. Então, eu mostrei para vocês que nos disjuntores residenciais, eles estão perto de 16, 18 amperes. Esse é o que a gente mais usa, tá? Então, é o fio 2,5 milímetros quadrados, é o que a gente costuma comprar, tá? Quando você já está lidando com um chuveiro na ordem de 30, 32 amperes, né, que foi o disjuntor que eu mostrei para vocês, aí a gente costuma trabalhar com fio de 6 milímetros quadrados. Então, muito cuidado, viu, pessoal? Se você for trabalhar com um disjuntor maior, de 32 amperes, você tem que trocar a bitola do fio também, tem que colocar um fio mais grosso, ok? Tem que colocar um fio de 6 milímetros quadrados. Começa a pegar fogo, né, Todai? Sim, agora a aula fica mais emocionante, porque a gente vai começar o quê, turma? Nós vamos começar aqui, turma, a fazer os exercícios. E como eu falei no começo da aula, a gente ia pegar 3 exercícios da FUVEST, tá bom? Esse exercício nós vamos resolver ele de duas maneiras, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Eu vou resolver ele de uma maneira aqui com vocês, rascunho mesmo, e depois a gente vai resolver de uma outra maneira na próxima tela para que você possa comparar e ver qual que é a maneira que você achou mais interessante aí, que você achou mais fácil de aprender, tá bom? Porque essa é a nossa intenção. Um estudante, ele quer utilizar uma lâmpada dessas de pilha, de lanternas, né, pessoal, bem simplesinha. E dispõe de uma bateria de 9 volts, galera. Opa, bateria pesada aqui, né, Todai? Isso, bateria de carro, geralmente, né, pessoal? Bateria de 9 volts, tá bom? Muito bem. A especificação da lâmpada, porém, indica que a operação dela é com, opa, 4,5. Opa, 4,5. O que significa, Todai? Significa que se ele ligar direto ela na bateria, ela vai queimar. Não pode, tá? Mas ele diz o seguinte, que se você der 4,5 volts, ela vai dissipar uma potência de quanto? De 2,25 watts, ou seja, é uma lâmpada de lanterna de pilha mesmo, ou seja, bem fraquinha, né? Bom, para que a lâmpada possa ser ligada numa bateria de 12 volts, será preciso colocar uma resistência, né? Sim, com certeza, né, Todai? Vamos precisar colocar aqui uma resistênciazinha que eu pintei em azul aqui para você ver. Vou colocar aqui a letra R, para você identificar que é o valor da resistência que a gente quer calcular. Por mim, o que eu queria que você percebesse aqui? Galera, esse circuito, ele quer que você calcule o valor desta resistência, tá? É isso que o exercício está querendo. Ele quer o valor da resistência que protege a lâmpada. Por que protege, Todai? Porque a lâmpada, pessoal, ela tem a seguinte situação. Se ligada a uma tensão de 4,5 volts, ela vai dissipar uma potência de 2,25 o quê? Watts, tá certo? Tudo bem. Agora, turminha, veja bem, para que ela atenda essas especificações aqui, ela não pode receber a carga da bateria, porque a carga total aqui da bateria, ela é de 12 volts. Então, fora colocada uma resistência para dar uma queda de tensão. Isso mesmo, gente. Lembra da lei de Kirchhoff? Ela diz o quê? Ela diz que a soma das tensões na malha tem que ser igual à tensão da bateria. Então, se a tensão da bateria é de 12 volts, turma, essa resistência tem que provocar uma queda de tensão
que deixe a lâmpada somente com 4,5. Então, a primeira continha que a gente vai fazer é 12 menos o quê? 4,5. Tá legal? É isso mesmo, galera. Vamos lá? Colocando vírgula embaixo de vírgula, né? 5 para 10, 5 cai 1. 5 para 12, 7, né? E 0,75. Então, gente, ela tem que provocar uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de UR, tensão da resistência, né? De 7,5 o quê? 7,5 volts, tá bom? Por quê? Porque Kirchhoff diz que 7,5 com 4,5 tem que ser 12. Nossa, é simples essa lei, né, Todai? É tipo, a energia que eu forneço tem que ser igual à energia consumida? Isso mesmo, galera. Foi isso que o Kirchhoff quis dizer. Então, a energia fornecida pela bateria de 12 tem que ser distribuída 4,5 para a lâmpada e 7,5 para a resistência. Muito bem. Todo esse circuito é série, né? O que é igual para todo mundo no circuito série? É a corrente elétrica, gente. Lembra disso? Exatamente. Você tem que ir atrás agora de calcular o valor da corrente elétrica. E como que a gente calcula a corrente elétrica? Bom, por algum lugar do circuito que você tem duas informações. Olha ela aqui, pessoal. Nós temos o U e nós temos o I. Portanto, com o nosso amigo Pio, lembra do Pio? A gente vai calcular o valor do quê, pessoal? Da corrente elétrica, tá? A corrente elétrica ela vai ser a potência dividido pelo quê? Pela tensão. Então, ela vai ser 2,25 dividido por 4,5. Portanto, a nossa corrente elétrica ela é de meio ampere, tá bom? Professor, mas ela é de meio ampere só aqui na lâmpada? Não, galera, ela é de meio ampere para todo o circuito, é uma característica do circuito série, tá bom? No circuito série, todos os componentes têm a mesma corrente. Então, o resistor será percorrido por uma corrente de meio, a lâmpada será percorrida por uma corrente de meio ampere. Ótimo. E, finalmente, como que a gente vai achar o valor da resistência? De novo, usando a lei de Ohms, do Uk-Ri. Agora nós vamos calcular que o valor da resistência, ela vai ser o valor da tensão dividido pelo quê? Pela corrente. Qual é a tensão que o resistor tem que roubar da bateria para que a lâmpada acenda nas condições nominal? 7,5. E qual é o valor da corrente elétrica que passa pela lâmpada, pela resistência, por todo o circuito? É meio. Gente, dividir um número pela metade é multiplicá-lo por 2. Portanto, 15 ohms, ficamos com a alternativa E, de elefante. Vamos no próximo slide ver como a gente faria isso por uma outra maneira, porque isso que é a análise de circuito, é você tentar resolver o exercício por diversas maneiras distintas. Vamos à próxima maneira. Bom, desta maneira, pessoal, nós temos aí o mesmo circuito, tá certo? E a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência da lâmpada. Isso mesmo. Lembra que eu tenho duas informações na lâmpada, gente? Eu tenho a informação da tensão e tenho a informação do quê? Da potência, não é isso? Ela trabalha com 4,5 volts e dissipa uma potência de 2,25 watts. Então, por um carinha aí chamado por, lembra do por? Dá para a gente calcular a resistência, turma. Isso mesmo. Quando você tem tensão e você tem potência, você pode calcular a resistência da lâmpada, tá bom? A resistência vai ser U ao quadrado sobre P, invertendo por. Então, 4,5 ao quadrado dividido por 2,25, turma, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 9, tá? Fazendo essa continha, você vai encontrar 9 ohms. Muito bem, Todai. Então, a gente pode desenhar um circuito equivalente àquele de cima? Podemos sim. Esse aqui seria o circuito equivalente ao de cima ali, tá, pessoal? Onde eu tenho a resistência da lâmpada que eu acabei de calcular de 9 ohms, a resistência que eu estou procurando no circuito, tá bom? E os 12 volts da bateria. Na sequência, o que nós vamos fazer? Bom, gente, na sequência, a gente vai verificar que para que a tensão da lâmpada seja de 4,5, lembra daquele raciocínio, pessoal? A corrente ela vai ter que ser igual a quanto? Bom, pela lei de Ohms, né? Do Uri, a corrente ela tem que ser tensão dividido por resistência. Então, a tensão ela é de 4,5, não é? Sim, ele diz que a lâmpada só funciona com 4,5. Dividido pela resistência dela, que é de 9, nós encontramos aqui o meio ampere. Nossa, professor, você fez uma outra maneira de encontrar a corrente elétrica? Isso mesmo, pessoal. Aqui tem uma segunda maneira de calcular o valor da corrente elétrica.
E agora, Todai, ó, novamente vamos aplicar a lei de Ohm, né, pessoal? U igual a RI, só que agora nós estamos querendo saber o valor de R, né? Então, pela lei de Ohms, a tensão total, que é o 12 volts, ela vai ser igual à resistência, que vai ser em série, a gente soma, R mais 9, vezes a corrente, que é de meio ampere. Passa o meio dividindo, pessoal, vai dar 24 igual ao quê? R mais 9. Conclusão, o R vai ser 24 menos 9, 15 ohms, alternativa E. Então aí, pessoal, duas maneiras de você resolver o exercício. É claro que você vai verificar aquela que mais te agradou, tá bom? Tem a primeira, tem a segunda. Eu gosto de mostrar todas as faces aí da análise de circuitos. Bora para o próximo exercício. Vamos lá. Turminha, também com FUVEST, bem recente, 2019, tá? Esse aqui é um exercício que eu queria chamar a sua atenção, onde a FUVEST, ela não dá, pessoal, valores. É o exercício que o aluno fica muito chateado, porque ele é nominal. Mas dá para a gente resolver, fica tranquilo, tá bom? É só ir seguindo as regrinhas que você não vai ter problema. Uma bateria, ela tem tensão V, ou de tensão V. E a resistência interna RI, muito bem, tá vendo? Ó, aqui seria, né, pessoal, a resistência interna, que a FUVEST de uma maneira muito legal, colocou aqui esse pontilhado para dizer que essa resistência é uma resistência interna à bateria. O esquema do circuito está representado na figura, onde a potência dissipada pelo resistor será de quanto? Então, ele quer o quê, Todai? Esse resistor aqui, turminha, ele quer o valor da potência dissipada por ele, né? Ele quer saber qual o valor da potência que vai ser dissipada por esse resistor. Como que a gente vai fazer, então, esse cálculo? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é que a resistência aqui, ela está em série com essa resistência. Isso mesmo, a resistência é resistência em série. Existe uma lei que trata isso, chamada lei de Ohm-Pouillet. Mas não há necessidade de você se preocupar em memorizar uma outra lei, pessoal. Não, não precisa, tá? É só você analisar que esta resistência e a resistência que está sendo pedida do exercício, pode ser um, um celular, pode ser um produto que está, né, pessoal, ligado à bateria, até uma lâmpada, por que não? Essa resistência ela está em série com a resistência interna da bateria. Então você pode fazer o quê, turma? Para resistências em série a gente soma, né, Todai? Isso mesmo. Para achar equivalente a gente soma. Então, a resistência equivalente, turminha, nada mais é do que a soma das duas resistências. Mas, professor, eu posso somar a resistência externa com a resistência interna de uma bateria? É isso que eu queria falar para você que sim, pode. Você pode fazer sim. Tá bom? Agora, Todai, esse circuito não é um circuito tipo série? Então, no circuito tipo série, o legal é calcular a corrente elétrica, não é? Exatamente, pessoal, corrente elétrica, porque você pode compartilhar em todos os ramos do circuito. A corrente elétrica pela lei de Ohm, ela vai ser U dividido por R. A tensão fornecida pela bateria, ele nos deu, né? A tensão fornecida pela bateria é o U, é o V, ele chamou de V, tá certo? E a resistência equivalente, ela vai ser o R mais o RI. Então, nós sabemos que a corrente é o U, né, dividido por R mais RI. Mas, professor, não é isso que ele quer. Ele quer o valor da potência. A potência dissipada num resistor. Como é que a gente calcula? Turma, tem duas formas. É o PIR e o PUR. Você tem corrente ou você tem tensão? Eu acabei de calcular a corrente. Então, turma, se você tem corrente, você vai usar o PIR. Lembra do PIR? Olha ele aqui, pessoal, tá bom? Então, nós vamos calcular pelo PIR. Se tivéssemos tensão, faríamos pelo PUR. Professor, mas eu tenho a tensão. A tensão não é V? Não, galera, não. O V é a tensão do circuito todo. Lembra da lei de Kirchhoff? Significa que uma parte desse V foi para o R e uma parte foi para o R'. A gente não sabe qual é a tensão em cima da resistência R, tá bom? Então, por isso que eu aconselho. Quando você está num circuito tipo série, o que você deve fazer, pessoal? Você deve calcular o valor da corrente. E por quê? Porque a corrente é igual para todos, turma. Então, a corrente elétrica, sim, você pode dizer que a corrente elétrica que passa no resistor R maiúsculo, ele vai ser igual à corrente elétrica que vai chegar aqui na resistência interna, tá bom? A corrente elétrica é a mesma, você não vai ter problema. Então, tendo em vista que temos a corrente elétrica, vamos calcular pelo π. Ora, pessoal, o π vai ficar P igual a R vezes I ao quadrado. Mas quem é o I ao quadrado?
todo este valor aqui, ó, né, que eu encontrei, V mais R, mais, V dividido por R mais RI, tudo isso ao quadrado, tá bom? Agora, resolvendo isso algebricamente, pessoal, vai ficar V ao quadrado, e embaixo, né, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse R mais RI e vai também elevar ele ao quadrado, tá bom? Vai dar um trabalhinho matemático aqui? Nem tanto, pessoal, tá? Porque você pode fazer aqui uma distribuição bem interessante, né? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? E você vai chegar lá numa boa, tá bom? Ou você pode simplesmente nem abrir esse binômio, pessoal, nem abrir. Não há necessidade de abrir. Por quê? Porque você pega o 2 e joga em cima do V. Então vai ficar V ao quadrado. E você joga o V em cima do próprio R mais RI. Olha aqui, ó. Ô, professor, então não preciso fazer aquele negócio do quadrado do primeiro? Não, não precisa não, galera. Não precisa não. Joga o quadrado em cima do V e o quadrado em cima do de baixo. Mas tem um R, Todai. Coloca esse R do ladinho dele aqui. Pronto, você já vai encontrar uma resposta. Então, gente, não dá para não fazer cálculo desnecessário numa prova, né? O aluno já vê isso, já fica pensando lá, eu vou abrir o quadrado do primeiro, né? Produtos notáveis. Não, 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 pessoal, não precisa, não há necessidade disso. Tem uma alternativa que contempla isso, é a alternativa C. Pode ver que ela é igualzinha. A FUVEST não queria que você fizesse cálculo. Ela queria apenas que você soubesse da relação entre potência, corrente e tensão, que é o objetivo dessa aula. Relacionar a potência com corrente e tensão elétrica no circuito. Tá bom? Para finalizarmos, vamos fazer o terceiro exercício, que também é da FUVEST. Esse terceiro exercício, um pouquinho mais complicado, pessoal, ele fala que tem um arranjo experimental representado na figura, que é formado por uma fonte, que é a bateria, tá? Gostaria de chamar a tua atenção que fonte é a mesma coisa para nós do que bateria, tá bom? Bateria e fonte é igual, ok, pessoal? E nós temos aqui um amperímetro, que a gente sabe que é ligado sempre em série, né? E nós temos aqui um voltímetro, tá bom? O voltímetro sempre ligado em paralelo, ele está em cima de quem? Da resistência R1, né? Muito bem. Ele está apontando aqui uma tensão de 6 volts, enquanto que o amperímetro já está nos fornecendo aqui a corrente de 2 amperes. Que bom, né? Pensei que ele ia pedir os valores, não, ele já deu o valor do amperímetro, está dando o valor da corrente total do circuito. Aí, como é que você sabe que a corrente aqui é corrente total? Ora, galera, a gente sabe que a corrente ela sai aqui do positivo, né, da bateria. Se logo ao sair ela já apontou 2 amperes, essa é a corrente total. Legal? Agora, os 6 volts, eu posso dizer que é a tensão da bateria? Não. Os 6 volts ele está em cima só do R1. Então, 6 volts, turma, é a tensão somente em cima de quem? Do resistor R1. Tá legal? Muito bem. Quando o amperímetro mede 2 amperes e o voltímetro mede 6 volts, a potência dissipada em R2, ela vale quanto? Ele quer o valor desta potência aqui, tá bom, turminha? Quanto vale esta potência dissipada no R2? Note e adote, a resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos resistores. O voltímetro ideal, a gente sabe que ele não pode se intrometer no circuito, então a resistência dele tem que ser uma resistência tendendo ao infinito. E as resistências dos fios e ligações ignoradas, né, como sendo ideais. Bora resolver o exercício, turma? Vamos lá. Pessoal, antes de começar aqui a resolução, eu queria só comentar com você que nós fizemos o anterior como série e agora a gente vai pegar um circuito paralelo, tá? Para que nós tenhamos justamente a comparação dos dois. Na verdade, esse não é bem paralelo. Como eu quis economizar um pouquinho no tempo, eu fiz o quê? Eu fiz um misto, tá? E o que é o circuito misto, Todai? É um circuito que ele tem duas resistências em série com uma outra em paralelo. Vamos identificar através da regrinha que nós aprendemos bem, chamada regrinha dos pontos. Vamos lá? Vamos lá. Turma, ao sair da bateria, eu tenho uma corrente aqui que eu vou chamar de corrente I, que vai ser a corrente total, ela é de 2 amperes. Esta corrente I, ela tem dois caminhos, tá? O primeiro caminho, que eu vou chamar aqui de um caminho verde, pessoal, ela pode circular pela resistência 1 e pela resistência 2. Eu vou chamar essa corrente de corrente 1, 2, tá? E ela tem um outro caminho aqui que eu vou chamar de vermelho, pessoal, vou pôr de vermelho, né? Que vai ser a opção de vir por baixo, exatamente. Ó, ela vem por baixo aqui e passa pela resistência que eu vou chamar de resistência 3. Então, eu vou chamar essa corrente de resistência de corrente o quê? I3, tá? Muito bem.
Eu queria que você prestasse bastante atenção é que nós temos um nó. E o que que é um nó no circuito, Todai? Nó. Nó é um ponto de derivação, onde a corrente se divide. Uma parte veio para o caminho das duas resistências em série e a outra parte veio para a resistência R3. Bom, colocando o nome nos pontos, a gente pode chamar esse ponto aqui, pessoal, que sai da bateria, de ponto A. E o ponto que chega na bateria, a gente pode chamar ele de ponto Q, ponto P. Reparem então que essa resistência R3, ela está ligada aqui, pessoal, entre os pontos A e o ponto Q e o ponto B, tá certo? Agora, a resistência R1 e a R2, elas vão ganhar um ponto C aqui no meio, tá legal? Bom, é claro que eu vou redesenhar esse circuito para ficar melhor para você. Vamos lá. Turma, esse aqui seria então a maneira mais certa da gente desenhar o circuito, fica mais bonitinho para você poder entender. Tá legal? Muito bem. O que que nós temos aqui então? Olha, olhando desse circuito aqui real para o circuito esquematizado que a gente fez, ora, o que nós temos é uma corrente total, tá certo? De 2 ampere, que é esta corrente que vem aqui. Vou colocá-la aqui, 2 ampere, que vai se dividir através do nosso nó. Lembra do nosso nó, pessoal? Isso, é o nó A, né? Ele tem um nome, esse nó, é o nó A. Esse do nó A, ele vai se dividir. Uma parte da corrente vai seguir aqui por dois resistores, que é a corrente verde. Ela vai ser chamada de corrente 1,2, porque ela passa pelo resistor R1 e pelo resistor R2. Enquanto que a corrente vermelha, ela vai vir por baixo aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, e ela vai passar somente pelo resistor R3. Por isso que eu chamei ela de I3, tá bom? Muito bem. Você já deve estar querendo se perguntar. Todai do céu, como é que você sabe que a corrente I3 é 2 vezes o valor da corrente de cima, I2? Vamos lá. Turminha, nós não temos dois resistores em série? Dois resistores em série, a gente não pode somar o valor deles? Pode sim. Ao somar o valor desses dois resistores, a gente vai encontrar, pessoal, o valor de quanto? De 2R. Tá? Queria chamar a tua atenção aqui para 2R. Por quê? Porque eu tenho um resistor R em série com um resistor R. Então, o total é 2R. Já na malha de baixo, eu vou ter um resistor R. Então, turma, queria chamar a tua atenção agora para o seguinte. Olha que interessante. Se você tem a seguinte situação, dois resistores formando dois R's em cima e um resistor R embaixo, significa que a resistência de baixo, pessoal, tá? Ó, a resistência do ramo inferior, ela é metade do ramo superior. Se isso acontece, a corrente ela vai ser o quê? O dobro. Isso mesmo, galera. Resistência e corrente, mantido a mesma tensão, elas são inversamente o quê? Proporcionais, tá bom, gente? Então, aonde a resistência for menor, a corrente é maior. Está dando claramente para ver que pelo ramo verde, da corrente verde do meio, a resistência é 2 vezes maior do que a do vermelho. Então significa que a corrente em vermelho ela é 2 vezes maior do que a corrente do verde. Bom, importante isso, né, galera? Muito, muito importante. Agora nós vamos aplicar a lei dos nós, porque afinal de contas nós temos um nó bem visível aqui. E o que Kirchhoff diz na lei dos nós? Ele diz que a corrente total que chega no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, a corrente que chega é a corrente que eu chamei de I. E as correntes que saem do nó? A I de 1, 2 e a I do 3, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, que eu estou colocando aqui em amarelo, é a lei que vocês conhecem como lei dos nós, tá bom? Vou voltar a repetir aqui para você. A corrente total que chega no nó é igual à soma das correntes que partem do mesmo nó. Muito bem. Nós temos então que uma chama I e a outra chama 2I. Nós sabemos que uma é o dobro que a outra. Por que mesmo que uma é o dobro que a outra? Porque a resistência é metade. Quando a resistência é metade, a corrente é o dobro. Tá bom? Então, I mais 2I tem que ser igual ao total, que eu sei que vale quanto? 2. Muito bem. Isolando o valor da corrente que eu quero descobrir, eu sei que a corrente, então, ela vai ser quanto, pessoal? Gente, 2I mais I dá 3I, né? Se você quiser isolar, passo 3 dividindo. Então, a corrente ela é de 2/3 de ampere. Olha que bacana. Nós já temos aí o valor, então, de 2/3 de ampere. Turminha, deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa. Você lembra do voltímetro que fora colocado aqui? Esse voltímetro ele tem uma tensão de 6 volts, não é? Sim, Todai, 6 volts. Então, galera, a gente já sabe que a tensão no resistor R1, que eu vou chamar de Q1, ela vale 6 volts. Porém, galera,
O resistor R2, ele não é do mesmo valor que ele? Ele tem o valor R também. Então, gente, se ele é de 6, a tensão em cima desse cara também vai ser de quanto? De 6. Por uma razão simples, pessoal. A corrente que percorre esse trecho não é a mesma para os dois? O valor da resistência não é o mesmo? Então a tensão tem que ser a mesma, né, pessoal? Senão a conta não fecha, certo? Muito bem. Então, professor, deixa eu tentar entender aqui. Quando eu tenho um circuito série, um resistor, e eu tenho a tensão dele, significa que a tensão do outro resistor é igualzinha? É o que a gente chama de divisor de tensão. Tá bom, pessoal? Provavelmente, então, provavelmente não. A gente já sabe que a tensão da bateria, então, é uma tensão de quanto, Todai? A tensão da bateria é uma tensão de 12 volts, tá bom, pessoal? Onde a gente tem 6 volts aqui, 6 volts aqui, tá? E, consequentemente, nós vamos ter quanto aqui embaixo, pessoal? Também nós vamos ter 12 volts, tá? A resistência aqui, ela vai ter uma tensão de 12 volts, tá? Mas vamos em frente, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos calcular a corrente no trecho 1, 2, depois nós vamos calcular a corrente no trecho 3, tá? A corrente no trecho 1, 2, ela é o próprio valor da corrente, então ela é 2/3 de ampere, né? Já a corrente, pessoal, aqui no trecho 3, né? No trecho 3, ela vai ser de quanto? Ela vai ser o dobro da corrente 1. Então, 2 vezes 2, 4, 4/3. Então, agora eu sei que é 2/3 e 4/3, tá bom? Muito bem. Gente, olha atenção para a observação que eu coloquei para vocês aqui. Os resistores R1 e R2, eles têm a mesma resistência, então eles estão ligados em série. Portanto, estão sujeitos à mesma tensão. Por que que eu coloquei o que eu tinha acabado de falar? Porque vai que você esquece, né, pessoal? Então a gente coloca aqui para você depois, na hora que estiver só vendo o exercício e não vendo a aula, tá bom? Muito bem. E agora, Todai? Bom, agora é o grande finale, pessoal. É a grande final. Ele quer a potência dissipada no resistor R2, né? Gente, a gente não tem o valor da resistência aqui? Não, não temos, Todai. Ah, mas nós temos tensão e temos corrente, não temos? Temos. Temos tensão e temos corrente. Então usa o PIL, ou PUI, tanto faz, né? De tal maneira que a tensão na resistência, qualquer uma das duas, tá? Porque vai ser a mesma potência dissipada. Vamos pegar aqui em R2, tá bom? A potência dissipada aqui, então, ela vai ser o quê? Ora, ela vai ser a tensão, que é de 6 volts, multiplicado pelo valor da corrente. Quanto é a corrente no ramo verde, pessoal? É 1, 2. No ramo verde, ela é uma corrente de 2/3, né? No ramo verde é de 2/3. Então, vou multiplicar aqui por 2/3. Cortou, cortou. Vai ficar 2 vezes 2, potência de 4 watts aqui. Eu já tinha digitado também. Tá bom? Pessoal, muito legal. Dá para fazer várias descobertas aqui. Dá para descobrir a potência embaixo também, se você quiser. Dá para descobrir tudo que você quiser por essa regra, por essas regrinhas aqui. Então, turma, é isso aí. Espero que você tenha gostado. É uma aula que a gente procurou sintetizar circuito série, circuito paralelo, agregamos o fator potência, coloquei amperímetro, voltímetro também, dei uma recordada na primeira e na segunda lei de ohms para você também, que é importante, tá bom? E espero que você tenha aí sucesso no vestibular, tá bom? Gente, qualquer dúvida não deixe de colocar no comentário. Um grande abraço a todos.